Bom, Mauro César, Flamengo venceu sem dificuldades, né? Com 6 minutos, com 7 minutos de jogo, acho que já estava 2-0 o Flamengo, né? Com 7 minutos de jogo, foi assim, foi relâmpago, ou seja, já decidiu o jogo no começo, depois ali sofreu os gols, porque realmente, né, dá uma desligada quando o jogo tá muito fácil. Agora, o Felipe Luiz teve que responder a pergunta que ontem eu achei desnecessária, fez 4 gols, né? Mas falando sobre a falta de eficiência nas finalizações. E ele respondeu, eu não chuto. Tudo bem que quando eu chutava eu também não fazia gol, mas eu não chuto. Hoje, Mauro, essa é a principal deficiência do Flamengo do Felipe Luiz. E outra, eu não achei pertinente ontem que o Flamengo fez seus gols. Agora, passa fácil para as oitavas, poupando o time. É um Flamengo, né, Mauro, que pelo que a gente está vendo, vai ter Tinho Brasileiro como prioridade máxima. Depois do que aconteceu contra o Central Córdoba, eu acho que eles vão botar ali de igual para igual, Libertadores e Brasileiro. Mas, nitidamente, a Copa do Brasil vai ficar em segundo plano, né, Mauro? A Copa do Brasil, ela é segundo plano, né? Isso aí está bem claro, né? Então, assim, botou um time misto ontem, mas eu acho que, assim, ontem o jogo teve alguns alertas. Teve algumas coisas legais que foram a experiência do Cebolinha jogando mais por dentro, os gols que saíram rapidamente, mas o gol que o Flamengo tomou, muita desorganização, desatenção e a falha do goleiro Matheus Cunha, que deixa muita gente preocupada, né? Quando o Rossi não puder jogar, um jogo mais importante. A saída toda trabalhada. O Matheus Gonçalves também muito mal, ele que todo mundo que pede aí, muita gente pede aí a oportunidade a ele, não foi bem. Enfim, acho que o jogo teve aí, o copo meio cheio, o copo meio vazio também, especialmente os dois Matheus, que não foram bem. Mas foi tranquilo, o jogo protocolo. E o público também de 25 mil pessoas. O ingresso para um jogo desse, que não tem apelo, tem que ser bem mais baixo para atrair não só o torcedor. Mas esse pessoal do Flamengo aí, do BAP, não entende nada disso, não aprende, sabe? Foi um preço lá embaixo, cara. Só os torcedores não vai pagar um preço simbólico, vai pagar 5, sabe? Atrai o cara, pode levar um amigo. Porra, o não sócio, 30 conto, 40 no máximo, dependendo do setor ali. E enche o estádio, mas não. Eles preferem manter o preço muito próximo do jogo de maior interesse. O povo não vai, cara. O cara não vai. Jogo em cima de jogo, o cara não vai. Caro, enfim. Mas aí é chovendo molhado, não vão aprender nunca. Né? Realmente estava vazio o estádio. Como disse o Mauro César Pereira, e eu já falei isso aqui algumas vezes, o Matheus Cunha é muito fraco. Eu acho o Matheus Cunha fraco demais como goleiro. Às vezes eu acho que o Flamengo desmerece um pouco a posição de goleiro, tá? Não vejo o Flamengo fazendo grandes investimentos em grandes goleiros há um tempo. Já, na minha opinião, e o Matheus Cunha não pode ser goleiro reserva do Flamengo. Não pode, mas é o reserva. Tá bom, mas ele é fraco. Ele já provou algumas vezes que é fraco e ganha bem. O salário dele é muito alto. É salário de goleiro titular de vários clubes da Série A. Mas é um Flamengo, né, Flávio Prado, que vence facilmente com seu time misto. Já foi muito criticado por não ter bons resultados com o time reserva. E que colocou jogadores novos, né? Botou inclusive o Lohan de novo para tentar ganhar fôlego aí, ou até ganhar uma visibilidade para ser vendido, né? A gente não sabe, mas experimentando também a garotada, o Felipe Luiz, Flávio Prado. Bom, essa coisa do elenco ela é fundamental para que você possa ter um sucesso nas competições que estão sendo disputadas. Ontem o jogo foi resolvido muito rapidamente. Aliás, já estava resolvido no primeiro, né, quando o Flamengo já veio com a vitória. Mas fica essa dúvida realmente com relação ao elenco, né? Essa coisa de cobrar um mega elenco na hora que você precisa de alguns jogadores, às vezes não funciona, a coisa é complicada. Mas foi muito tranquilo. Acho que o Felipe fez alguns testes importantes, usou o jogo como tem que ser usado e claramente a Copa do Brasil não é prioridade, o que está correto. Não dá para você disputar em alto nível 3 competições simultâneas. Não tem como fazer isso. E por que temos 3 competições simultâneas? Por causa, de novo, do tal do campeonato regional que fica, o Mauro lembrou bem, sozinho. Disputa aquela porcaria durante 3 meses. Sozinho, só tem aquilo para disputar.
E aí depois, quando você tem competições importantes, até uma colada na outra. Aí quando às vezes os técnicos falam, pô, o time não está aguentando, a gente fala, pô, mas tá no começo de maio. O problema é que tem jogo todo dia. Não dá tempo de treinar, tem viagem, você não consegue fazer muita coisa. Então você precisa mesmo dos reservas. E alguns reservas do Flamengo não estão funcionando da maneira que se espera. Você precisa de elenco para poder conseguir alguma coisa. Nesse aspecto, o Palmeiras está levando vantagem. Quando ele está colocando, ele está mudando o time sem que se sinta uma diferença muito grande no elenco. O Felipe Luiz, né, ele foi perguntado sobre a eficiência nas finalizações do Flamengo, né? E a resposta foi até interessante, porque ele disse, eu não chuto, mas vamos ver aí a resposta do Felipe Luiz sobre as finalizações do Flamengo, que são, sim, as principais preocupações do torcedor. Em muitos jogos o Flamengo desperdiça chances que acabam custando pontos ao time. Vamos ouvir aí o Felipe Luiz. Bom, primeiro, crítica ao meu trabalho, a falta de efetividade, mas eu não chuto no gol, hein? Já chutava, não fazia gol também, mas eu acredito assim que por que não fizemos gol contra o Botafogo? Porque existe uma qualidade defensiva no time do Botafogo, existe um time que bloqueou os chutes, que não deixou chegar com tanta facilidade, que os atacantes se sacrificaram muito defendendo, fechando os volantes, fechando os espaços, não deixaram chegar. Eu sempre repito, o adversário também joga. O Juventude e hoje o Botafogo e o Corinthians nos deram certas, não facilidades, mas nos deram alguns espaços onde o time conseguiu aproveitar, fazer os gols, e aí o jogo fluiu com mais naturalidade, mais facilidade, né, depois do primeiro gol. Mas como eu falei para vocês, o nível do adversário ele fala muito, né? Se o adversário não é só qualidade com bola, para mim existe a qualidade defensiva. O jogador que tem qualidade na hora de defender, ele não te deixa chutar, ele induz, ele leva você para onde você não se sente confortável, e aí, claro, fazer gols nesses adversários é mais difícil, né? Tem vários times europeus, por exemplo, que são muito sólidos nessa fase defensiva, e aqui no Brasil também temos alguns, e claro, não é tão fácil fazer gol. E ainda mais se às vezes te pega em dias que você não está inspirado, ou não está no melhor momento, ou não está com todos os jogadores que são determinantes no campo, o time acaba não fazendo gols mais do futebol. A única coisa que a gente pode fazer é continuar dando as soluções, os espaços, levando os jogadores até a área, e depois que eles possam encontrar essas soluções e finalizar cada vez melhor, porque treinamos para isso. O Mauro César Pereira, o Felipe Luiz falou também do Lohan, né? Que voltou a receber uma chance no Flamengo que ele não recebia desde 22 de janeiro. Foi o último jogo dele pelo Campeonato Carioca. E o Lohan, nitidamente, ele perdeu muito espaço com o Felipe Luiz. Ele voltou para sub-20. Vale dizer que ele tem 18 anos e uma multa estipulada em 600 milhões de reais. Por que você acha, Mauro, que ele perdeu tanto espaço com o Felipe Luiz? Mereceu, na sua opinião? E outra, ainda acredita que o Lohan pode ser um grande talento? Porque ele surge como um grande talento. Mas hoje está bem esvaziado, né, Mauro? Ele agora, na verdade, está recuperando terreno, né? O Flamengo está com um novo técnico da base no Sub-20, um português, contratado pelo José Boto. E o Lohan tem jogado bem no Sub-20. Ele quase foi vendido do futebol russo, ficou... E ele tem ido bem, ontem já foi relacionado. Foi 2 jogos que ele foi relacionado, ontem entrou. Até que entrou bem, quase fez um gol. E a tendência é que ele volte a ser aproveitado. O que eu acho muito bom, porque é um jogador que o Flamengo não pode desperdiçar. E sobre goleiro, informação. A priori, o Flamengo não pensa em contratar goleiro. No final do ano, talvez, um outro goleiro de um bom nível. Por quê? Porque vai priorizar outras posições. Para trazer um goleiro bom, vai ter que botar grana, né? Então, entre trazer o goleiro reserva agora, vai buscar para outras posições. E eu acho que o Felipe Luiz tem que ser um pouco mais flexível também com a base. E paciente, com o Lohan e com outros, né? A paciência que ele tem com o Everton Araújo, que ontem errou de novo lá e armou um ataque do adversário com um erro bobo de passe em saída de bola. Uma bola que o Thalisson, jogador do Botafogo da Paraíba, chutou na trave esquerda do Matheus Cunha. Ele não tem com outros jogadores. Eu acho que precisa botar mais a base, esses jogos menores, observar os garotos, dar rodagem para eles, para poder contar. Ele está com poucos jogadores de meio campo. Tem um volante na base que eu gosto bastante, que é o Ryan Lucas, e ele não é relacionado. Aí eu apurei que ele tem um estilo de jogo que não combina com... Cara, eu tenho 20 anos, você não tem como você
preparar o garoto, moldar o menino. Caramba, eu acho que está um pouco radical, sabe, às vezes, algumas decisões do técnico. Foi assim com o Alcaraz lá atrás e com outros parece que também. Não acho isso bom, não. É um Felipe Luiz que falou, né, sobre essa situação do Lohan. A gente vai até escutar o que o Felipe Luiz falou sobre o Lohan, o Mauro achando que ele deveria ter mais paciência com alguns garotos da base. Tem o Matheus Gonçalves também, né, Mauro? Que ele não mostra a mesma paciência que ele tem com outros jogadores, como o Matheus Gonçalves, que é jogador da base também do Flamengo. Vamos escutar o que o Felipe Luiz falou sobre o Lohan, né? Garoto da base do Flamengo, que não recebeu nenhuma chance com o Felipe Luiz até o jogo de ontem, desde janeiro, né, desse ano, que o Lohan não é relacionado, voltou para o Sub-20 com a chegada do Felipe Luiz e agora teve uma nova chance no Flamengo, esse garoto que tem uma multa rescisória no valor de 600 milhões de reais. Vamos ouvir aí o Felipe Luiz. Impressionante, né? Mas eu falei já do Lohan 2 perguntas na outra coletiva e uma antes do jogo, foram 3 no outro jogo, e falo a mesma coisa que falo sempre. Falem no campo, não importa se tem 16, 17, 36, 37 anos, não me importa. Quem tiver melhor vai ter minutos. O Lohan tá muito bem no Sub-20, hoje teve minutos, foi bem, gostei dele no jogo e ele tem que continuar jogando bem, não pode relaxar. Se ele relaxar um treino, um jogo, eu tô vendo tudo. Então os jogadores eles falam no campo e quem é mais regular e tá melhor, mais minutos vai ter, e quem não tá tão bem não vai ter tantos minutos, simples assim. Olha aí, ó. O Felipe Luiz, como disse o Mauro, é bem curto e grosso sobre dar chances ou não. Se tá bem, vai receber chances. Se não tá bem, não vai. Felipe Luiz respondendo aí sobre essa situação do Lohan.